O presidente Trump diz que a guerra no Irã já foi vencida militarmente, então não há motivo para voltar a operações em grande escala. Segundo ele, vamos só atacar aqui e ali até eles fazerem o que for mandado. Mas tudo bem, nem precisamos realmente fazer isso, porque, bom, foi o que ele disse. Enquanto isso, muitos dos seus maiores apoiadores estão implorando para ele diante das câmeras, enlouquecendo na mídia ocidental, pedindo que ele retome as operações militares completas. E tem também o outro fator, o dos próprios iranianos. Não dá para ter certeza de que eles vão aceitar esse jogo. Há muita confusão, tanto em Ankara, na cúpula da OTAN, quanto nos eventos que estão acontecendo agora, como dá para ver na tela, dentro do Irã e em todo o Oriente Médio. Os tiros continuam acontecendo. Mesmo hoje, esses ataques ainda estão em andamento. Para nos ajudar a entender um pouco melhor o que está acontecendo, a gente convidou alguém que acompanha de perto o Oriente Médio há muito, muito tempo, décadas. O Scott é o fundador da Scott Horton Academy, voltada para política externa e liberdade, com cursos longos dele e de seus colegas. Eu recomendo muito que você dê uma olhada nesses cursos. Ele também é autor de vários livros, e o mais recente, se não me engano, é Provoked, sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E ele apresenta o Scott Horton Show, que eu acompanho, acho que já há décadas, né? Você faz isso há muito tempo, não é, Scott? Sim, senhor. Eu tô quase com 50, na verdade. Nasci em julho de 76. Então é isso. Feliz aniversário. Ah, obrigado. Eu tenho mais de 6.200 entrevistas para você lá no scotthorton.org. Já faço isso há bastante tempo. A primeira vez que eu te entrevistei deve ter sido há uns 12, 14 anos, mais ou menos. E eu sei que boa parte do seu público hoje é nova, gente jovem, que talvez nem saiba que você é um verdadeiro herói americano. E não por ter lutado nas guerras, mas por ter dito a verdade sobre Barack Obama, Robert Gates, David Petraeus, Stanley McChrystal e Mike Mullen. E, aliás, sobre a campanha mal-sucedida e desastrosa de escalada, o chamado Surge, de contra-insurgência no Afeganistão, entre 2009 e 2012, liderada por Hillary Clinton. E sobre como você veio a público e disse ao mundo que Petraeus, e portanto todos eles, eram grandes mentirosos, que a guerra estava perdida e que a gente devia ter cortado as perdas e saído de lá naquela época. E isso, colocando a própria carreira em risco, você ainda era tenente-coronel do Exército quando fez isso, e as pessoas podem ler tudo sobre esse episódio no Armed Forces Journal. Então é essa mão ou essa aqui? Não sei, mas acho que é essa. Você é um grande homem. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa hoje, senhor. Como vai? Ah, que gentileza. E é uma honra ter você com a gente também, porque você tem uma trajetória incrível. Uma coisa que sempre me impressionou nos seus livros, aliás, eu até ia pegar um aqui, mas ele está ali na estante, é que talvez um terço do livro seja só de referências, com todas as fontes que você usou. Não é só você falando o que pensa, como eu costumo fazer aqui, digamos assim. Você realmente trabalha com material de base, com fontes, então os fatos estão todos ali, bem documentados. E é isso que, na minha opinião, te diferencia de tanta gente. E por isso eu fiquei tão animado para te receber hoje. Porque esse tipo de base sólida, de entendimento e de conhecimento, realmente ajuda a esclarecer as ações que a gente vê agora e coloca tudo em mais contexto. Tá aí mesmo. Valeu por mostrar isso aí, Gary. Seria ótimo se o pessoal conseguisse esse material. Isso é uma variação daquela afirmação que a gente costumava fazer de que a guerra foi não provocada, que os russos começaram tudo. E o Scott acabou de dizer que não, que na verdade foi bem provocada. Mas o meu livro anterior, Fool's Errand, esse título veio de uma entrevista que eu fiz com você, talvez a primeira, depois que você revelou tudo, quando eu tenho, sabe, aquele... Mas e se, em vez do David Petraeus, tivesse um general realmente talentoso no comando?
E se ele tivesse 500 mil homens, em vez de 150 mil, ou seja lá quanto era? Desculpa. Nesse caso, teria dado certo? E você disse que não, que ainda assim teria sido uma missão inútil. É, e eu acho que a gente já comprovou isso com o tempo. Ah, esse aí também. Ele tá na minha estante. Bem ali. Tá, então vamos ver qual é a situação atual aqui. Porque o presidente Trump tem dito umas... Bom, deixa eu colocar um parêntese aqui. Umas coisas bem estranhas. E eu sei que você deve estar pensando, ué, tudo que ele fala é estranho. Não, dessa vez é um novo nível de estranho, algo que dentro de uma única fala chega a ser contraditório. Vamos começar dizendo que ele afirmou, isso foi ontem à noite no Air Force One, que basicamente a guerra já acabou. Então ele não precisa continuar, porque segundo ele, já venceu. A gente tem muitas formas de vencer, mas na parte militar, já vencemos. Eles têm muito pouco restando e estão desesperados para fazer um acordo. Ligaram há pouco tempo. Estão realmente querendo um acordo. Eu só não sei se eles merecem fazer um acordo. Não sei se vão cumprir o que for combinado. Esse é o problema. Então o que isso quer dizer, cara? Eu não sei se eles merecem fazer um acordo. E se você diz que venceu militarmente e não quer voltar atrás, como a gente vai ver no próximo trecho que eu tenho de outra entrevista também de ontem, então você vai dizer, bom, e onde é que isso deixa a gente? Logicamente, como é que a gente já pode ter vencido a guerra? Eu não sei se eles vão fazer um acordo. Eu não sei se eu quero fazer um acordo. E aí, o que sobra, Scott? Olha, é bem difícil, Dani, levar a sério qualquer coisa que o Trump diga, porque, como você sabe, ele muda de posição o tempo todo. A grande manchete, não sei se é o mesmo trecho de áudio que você vai mencionar depois, mas o que eu vi ontem foi ele dizendo que, pelo jeito, o memorando de entendimento morreu. Mas isso foi em resposta à pergunta de um repórter. Tá morto? E aí ele meio que dá pra ver, ele decide o que vai dizer ali na hora. Não é como se tivessem decidido antes. Ok, vamos mudar a política e o memorando está oficialmente encerrado. Em vez disso, ele simplesmente improvisa, tipo, parece morto pra mim, pelo que eu entendo, ou algo assim. E aí o mundo enlouquece com isso. O memorando acabou. A guerra voltou. Mas, como você já mostrou no seu programa, e sabe tão bem quanto qualquer um, ele não tem opções militares no Irã. E até o Financial Times fez uma ótima matéria mostrando que os lançadores e os depósitos de mísseis deles estão em perfeito estado, enterrados bem fundo no granito, assim como as instalações nucleares, e são muito difíceis de destruir. A verdade é que a gente não os derrotou, certo? Mas eles, especialmente o Trump, sempre voltam à mesma medida. A gente destruiu a marinha e a força aérea deles, aquelas com as quais eles nem estavam lutando. A questão principal era a força de mísseis de curto, médio e intermediário alcance, e essa continua totalmente capaz. Então eles ainda conseguem atingir alvos por todo o Golfo e em qualquer lugar da região, como mostraram nos últimos dias. Então Mas aí, o que devemos entender das declarações dele sobre o que ele quer dizer com o acordo? Eu, na verdade, olha, não me crucifiquem. Que outra opção, Ebas? Ele já tinha perdido quando declarou, quando anunciou um cessar-fogo no dia 8 de abril. Isso foi logo depois de ele dizer, vou obliterar toda a civilização deles e tudo mais. Basicamente, ele já tinha ficado sem alvos militares relevantes, sem nada que pudesse realmente atingir. E não tinha funcionado, certo? Não dá para vencer uma guerra só pelo ar. Bombardeio estratégico não funciona. Foi por isso que recorreram aos bombardeios de terror na Segunda Guerra Mundial. Porque por mais vezes que bombardeassem a estação de trem, não fazia diferença. E aqui é a mesma coisa. Estão tentando descobrir como forçar o outro lado a se render. Bom,
A gente podia bombardear eles como Tóquio. Ou simplesmente desistir, porque nada do que estamos fazendo aqui está funcionando. As opções acabaram, eles ainda têm mísseis, e a gente está ficando sem interceptadores. Eles conseguem atingir todas as nossas bases, expor todos os nossos ativos por toda a região e atacar alvos econômicos em todo o Golfo. Foi por isso que ele desistiu em abril. Então todo esse tempo deve ser visto, basicamente, como a nossa leitura da tentativa teatral dele de salvar as aparências enquanto perde essa guerra. Mas quando fala em recomeçar, todos os falcões gritam recomeça. Bom, como você já sabe, é só fazer o exercício mental. Nenhum desses cenários vai acontecer. A gente não vai mandar todo o exército e o corpo de fuzileiros. Ninguém vai recrutar 10 milhões de homens para fazer uma invasão no nível do dia D na Pérsia, como na Segunda Guerra Mundial. O presidente simplesmente não tem capital político para fazer algo assim. Esquece, isso não vai acontecer. E mesmo que a gente mande toda a força aérea e todos os aviões da Marinha para atacar o máximo de alvos possível, com esse nível de esforço, a gente começa a perder aeronaves, certo? Eles começam a ser abatidos. Eles já provaram que conseguem derrubar nossos F-35. Então, com certeza, podem derrubar qualquer outro avião se a gente chegar mais perto do que o alcance de segurança, não é? Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui, já que você acabou de mencionar isso. Tem algo que eu quero colocar na mesa, porque eu nunca cheguei a dizer isso em voz alta, nem mesmo no meu próprio programa. Essa ideia de que se você realmente mobilizasse e conseguisse 10 milhões de pessoas, acho que no auge da Segunda Guerra a gente tinha uns 12 milhões. Se você fizesse algo assim, um tipo de operação no estilo do dia D, dizendo, tá bom, vamos avançar e fazer o mesmo que fizemos lá, como quando seguimos até Berlim ou até onde conseguimos chegar. Fazer a mesma coisa agora. Isso nunca aconteceria. Porque quando a gente invadiu a Normandia, basicamente era um terreno de sebes e planícies. Era tudo aberto, até chegar em Paris. Quer dizer, tudo aquilo lá para cima é montanha o tempo todo. Seria como tentar entrar na Itália, naquela parte da bota da Itália, que foi uma das situações mais catastróficas, com mais perdas de pessoal que já existiram. Em 1943, se não me engano, quando começamos aquela campanha, não, também foi em 1944, quando começamos a subir, o que você tem ali são montanhas por todos os lados. A gente nunca conseguiria atravessar. Sabe o que eu quero dizer? Não importa quantos milhões de homens você tenha, eles seriam dizimados ali, porque do lado iraniano, todas as vantagens estão com quem defende. Você tem que passar por esses vales estreitos e eles têm o terreno alto, obviamente, em toda parte. Então, mesmo isso não é uma opção real. Então a gente tem duas opções, ou usar bombas de hidrogênio, ou sentar para negociar uma forma de algum jeito, normalizar o novo regime. Mas o problema é que, claro, isso representa um grande rebaixamento para o Império Americano e 3 ou 4 passos à frente para o poder e para a influência do Irã na região. E eu acho que ninguém sabe direito como tudo isso vai se desenrolar. Talvez os Emirados Árabes acabem se escondendo ainda mais atrás da saia dos Estados Unidos. Ou talvez comecem a mandar todo mundo para Teherã para negociar e tentar entender uma nova ordem das coisas no mundo, reconhecendo que agora é o Irã e não os Estados Unidos da América, o hegemon regional incontestável. Eles controlam o Estreito de Hormuz do mesmo jeito que muitos outros estreitos no mundo são controlados por soberanos. E isso não vai mais ser tratado como águas internacionais. E esses são simplesmente os fatos da vida. Donald Trump chamou o próprio blefe. E a verdadeira tragédia de tudo isso é que a gente não pode simplesmente declarar falta de confiança no primeiro-ministro e colocar outra pessoa no lugar. Estamos presos ao mesmo tolo que fez isso. E, aliás, ele mesmo disse, talvez tenha sido tolice, ele disse com as próprias palavras que foi tolice começar essa guerra. Então estamos presos ao mesmo cara que fez a besteira. E agora é ele quem tem que encontrar uma saída para a guerra, mas de um jeito que ainda seja bom para ele.
o que é praticamente impossível. É isso que estamos vendo aqui, claro. E claro, também tem os israelenses no Líbano que, junto com os iranianos e os americanos brigando pelo estreito, são peças totalmente imprevisíveis nesse processo todo. E a gente nem chegou ainda no ponto do que realmente vai acontecer com o programa nuclear deles. Por quanto tempo eles vão aceitar, de fato, uma paralisação no programa de enriquecimento? Ou uma pausa antes de reconstruírem a usina de conversão e voltarem a produzir material nuclear para o programa civil e tudo mais? Tudo isso ainda precisa ser resolvido. E tudo isso é extremamente complicado, a menos que o Donald Trump esteja disposto, de novo, a voltar exatamente para o ponto onde o Obama estava, que era basicamente dizer, bom, acho que a gente vai ter que aceitar o enriquecimento, porque o que dá para fazer não tem o que fazer. Então tudo bem, só não façam uma bomba e podem ter o programa civil de vocês, que no fim das contas é exatamente onde a gente já estava antes. É claro, esse teria sido o jeito menos custoso para a gente e ainda manteria a aparência de que somos a potência militar dominante no mundo e que ninguém chega nem perto, como Trump costumava dizer. Eu quero tocar isso aqui, Gary. Tá um pouco fora de ordem, mas é aquele trecho chamado Trump, acho que se chama Many Ways. Aqui, ó, o Gary não vai tocar tudo, eu vou parar antes. Mas eu quero que você ouça. Ele vai começar respondendo uma pergunta sobre a guerra e sobre para onde ela vai. E depois, se eu escolhi o trecho certo, ele vai ser perguntado se a gente vai voltar para uma guerra em grande escala. E aí ele vai, por um instante, responder com sinceridade. Vê se você consegue perceber esse momento. A gente acabou de atingir eles com força, e eu digo, foi 20-1. Cada vez que eles atacarem a gente, vamos responder 20 vezes mais. E foi isso que fizemos ontem à noite. Hoje eles fizeram uma coisinha, mas foi só uma retaliação pelo que aconteceu ontem. Na verdade, eles atingiram 3 barcos, não 2. E quando eles atacam, a gente responde com muito mais força. Estamos voltando a uma guerra em grande escala, senhor. Eu não sei. A gente venceria isso muito rápido. É outro caminho. É isso. Esse é o comandante em chefe, Scott. Eu só quero saber a sua opinião sobre isso. Perguntaram para ele, vamos voltar a uma guerra em grande escala? E ele respondeu 2 vezes, eu não sei. E se ele não sabe, quem sabe então? Essa é uma ótima pergunta. Olha, a verdade, Dani, é que ele é realmente ruim em ser presidente. E nem tô falando só das grandes decisões, mas do jeito como ele lida com o dia a dia, em colocar em prática as próprias decisões. Ele simplesmente, sabe? Nos primeiros, 2 meses de governo, em março de 2017, ele disse, eu ordeno que todas as tropas saiam do Afeganistão e da Coreia do Sul. E foram o Mattis e o Tillerson que contaram essa história. Que eles se olharam e disseram, a gente não vai fazer isso. E ele nunca mais tocou no assunto. Não conseguiu tirar as tropas do Afeganistão até depois que saiu, 4 anos depois, quase no mesmo dia. Aí ficou pro Biden fazer e acabar estragando tudo. Certo. Ou esse era o acordo que ele fez sair em maio. Então, desculpa, eu disse março, mas enfim. Ali no comecinho de 2017, ele mandou começar a retirada do Afeganistão e depois simplesmente esqueceu disso. Sabe, tipo, posso fazer isso, ou posso jogar golfe, tanto faz. Ele é sempre assim, é muito superficial em tantas coisas. Mas o lado bom, se é que dá pra chamar assim, é que ele muda de ideia com tanta facilidade, dá umas viradas tão bruscas, né, que chega a deixar a gente tonto. Só que se ele resolver manter uma posição, ele até consegue dizer a coisa certa e seguir com ela. Então, quer dizer, teoricamente agora ele está negociando nos termos do Irã, né? Como ele mesmo disse, a gente está negociando desde que ele anunciou o cessar-fogo. Vamos negociar com base no plano deles para chegar a um acordo. E o memorando de entendimento é praticamente todo em favor deles. Tudo o que eles precisam fazer é reabrir o estreito sob as novas regras deles. E nós é que temos que cumprir todo o resto.
Então, como eu brinquei antes, um dia ele exige rendição incondicional, no outro se rende incondicionalmente. A parte boa é que talvez ele nem perceba quando está perdendo prestígio e nem liga muito para isso, porque acha que ninguém vai notar também. Então, há possibilidades aí, né? De ele simplesmente dizer, tipo, como um gato que se choca contra a porta de tela. Claro que eu quis fazer isso. Tudo está acontecendo exatamente como eu previ. Era exatamente isso que eu queria que acontecesse. E agora eu sou o maior presidente de todos os tempos. Olha só, vocês achavam que eu já era melhor que George Washington antes. Mas agora vejam isso, pessoal. E podem chamar assim mesmo, ele até poderia fazer isso, mas precisa estar disposto a algumas coisas. Basicamente, perder prestígio com esse novo status quo no Golfo. E ele tem que estar disposto a dizer não para o Benjamin Netanyahu. E eu tô falando sério, você precisa sair do Líbano, senão a minha nova iniciativa não vai se sustentar. Agora ele não parece estar com medo. Não. E provavelmente por um bom motivo. Quando você tira a questão moral disso, por que ele faria isso? Já já a gente fala de Israel. Mas, falando sobre essa mudança de posição, eu não tenho certeza da ordem desses comentários. Esses dois trechos de áudio que eu quero mostrar do Trump e o que eu vou tocar agora são de ontem. E eu não sei ao certo qual veio primeiro, mas parece que alguém ouviu ele dizer o que a gente acabou de tocar aqui, quando ele disse, não sei. E depois, em outra entrevista, perguntaram se a gente vai voltar a uma guerra em grande escala. E dessa vez ele disse, sim, não preciso. Parece que a guerra com o Irã pode recomeçar. Eu sei que você espera dos seus aliados europeus. Eu não acho que isso vai recomeçar. Acho que vai acabar muito rápido. Eles atingiram alguns navios e nós respondemos com muito mais força. Quando eles atacam, a gente reage 10 vezes mais forte. Eu acredito que qualquer coisa que aconteça agora vai terminar bem rápido. E no fim das contas, isso só vai deixar tudo mais seguro, inclusive em relação ao petróleo. Parece que ele tem essa ideia de que, olha, eu só estou revidando agora, olho por olho, e vou responder 20-1, vou atingir tudo isso aí, e aí eles não vão fazer nada, ou vão reagir, e pronto, acabou. Então ele acha que não vai durar muito, porque acredita que tem domínio, controle, ou pelo menos algum controle sobre como as coisas vão acontecer. Você acha que é um palpite seguro no caso do Irã? Quase isso. Quer dizer, eu concordo que é isso que está acontecendo aqui. Certo. Alguém me disse que o Chas Freeman cunhou a expressão "é um cessar-fogo com características israelenses". Pois é. Em outras palavras, o cessar-fogo não acabou. Aquela declaração sobre o memorando de entendimento ter sido cancelado foi algo dito de improviso, em resposta à pergunta da moça. Claramente não foi uma mudança de política pensada com antecedência. Então sim, eu acho que... Bom, não estou dizendo que é uma aposta segura conduzir a diplomacia desse jeito ou algo assim, mas o que eu quero dizer é que acredito que a minha especulação sobre o que está acontecendo é que os americanos e os iranianos talvez tenham até um tipo de entendimento informal. Algo como, olha, vão acontecer problemas de retaliação no Líbano e também no Estreito, enquanto a gente termina esse processo para concluir essas negociações. Mas a gente vai ter que fazer isso de qualquer jeito. Certo. Porque o Hezbollah age meio por conta própria. E o Irã precisa fazer algum esforço para contê-los. E os israelenses, claro, estão completamente fora de controle. E só lá no fim das negociações é que o Trump pode realmente bater o pé e dizer, ok, hoje a gente vai assinar, então vocês têm que recuar agora. Então eu meio que presumo que é óbvio que coisas assim vão acontecer nesse meio tempo. E eu realmente espero que isso não leve a uma guerra de verdade. Porque, de novo, eu acho que a realidade é que eles também não têm opções militares reais ali. E, aliás, os iranianos já conseguiram tudo o que tinham para conseguir. A nova posição estratégica deles já está garantida. A partir daqui, tudo que eles ganham com mais guerra é mais destruição e morte.
Eu diria que há um outro ponto a considerar, algo que eles também podem ganhar. E eu tenho a impressão de que talvez estejam seguindo por esse caminho. Pelo menos, essa é uma possibilidade. Eles poderiam derrotar os Estados Unidos. Não apenas nos fazer ir embora, que é o que eu ainda defendo até hoje. Simplesmente sair. Não se preocupar com memorando de entendimento, acordo, nada disso. Só ir embora, declarar vitória, o que for, e voltar para casa. Esse é o jeito menos custoso de resolver a questão. Mas, se o presidente Trump tentar fazer isso, e agora eu vou entrar na parte em que vou mostrar o que os defensores da guerra estão pedindo para ele fazer. Se ele ouvir esse pessoal e decidir tentar resolver isso de forma militar, aí o Irã pode acabar reagindo de um jeito ainda mais forte do que agora. Eles não conseguiram derrotar militarmente os Estados Unidos e talvez até se tornem um estado com armas nucleares, porque agora estão dizendo abertamente que estão considerando essa possibilidade. Então eu me preocupo que possa haver setores mais radicais no Irã dizendo não, ainda há algo a ganhar com isso. E, por causa disso, eles teriam um incentivo para não ficar só nessas ações pequenas, de retaliação pontual. O que você acha disso? Olha, não, porque eles não têm como afundar a nossa marinha, certo? A gente tem, pelo menos, a pretensão de ter esse poder militar superior. E temos armas de longo alcance que chegam mais longe do que as deles. Embora na prática a situação na região esteja meio empatada, né? Não é como se eles pudessem vir até os Estados Unidos da América. Mas eu também não acho que eles tenham muito a ganhar, em termos estratégicos, se continuarem com isso. E, aliás, sobre a questão nuclear, espero estejam ouvindo, e eu aconselharia que não corram atrás de uma bomba agora, porque, na verdade, isso não vai servir de dissuasão contra os Estados Unidos. Isso só vai dar a eles carta branca para lançar uma campanha aérea em grande escala, muito pior do que antes. E talvez até bombardeios de terror, mirando civis em massa para forçar a rendição, porque no fim das contas é só isso que eles conseguem fazer. Mas eles morrem de medo de o outro lado conseguir uma arma nuclear. Então isso certamente indicaria uma guerra aérea muito mais intensa, pelo menos por parte dos Estados Unidos. Agora, se eles realmente conseguissem uma bomba atômica, como o Daryl Cooper comentou no nosso programa Provoked, que vai ao ar nas noites de quinta no YouTube e no Spotify, se o Irã conseguisse uma arma nuclear, na verdade estaria se prejudicando, independentemente dos Estados Unidos e de todo o resto dessa história. Mas neste momento, eles são de longe o ator dominante na região, principalmente por causa do George Bush, que deu Bagdá para os amigos deles, e do Donald Trump, que basicamente tirou os Estados Unidos da região. Então eles são sem dúvida a potência dominante ali. Mas se eles conseguirem uma bomba atômica, aí a coisa muda. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes, talvez o Catar, o Kuwait, todos poderiam correr atrás de uma bomba também. E nesse ponto, o Irã perderia completamente a vantagem estratégica. Se até os Emirados, que são pequenos, tiverem bombas atômicas, eles passam a ser praticamente iguais ao Irã. Agora, se ninguém tem bomba atômica e tudo depende só do poder militar convencional, o Irã está muito à frente. Então, para mim, isso fazia sentido porque... Bom, o único contraponto que eu faria é que nesse cenário que você acabou de descrever, a situação seria idêntica à que temos agora. Porque em vez de ninguém ter armas nucleares, todo mundo teria. Mas eles ainda teriam a carta na manga de controlar o estreito. E aí, quem é que vai querer brincar de roleta nuclear quando isso significaria suicídio para todos? Então eu acho que você teria a mesma dissuasão estratégica que existe hoje, com as potências nucleares declaradas que temos. Enfim, é só uma discussão entre nós dois, mas eu tô te dizendo, eu sei que isso está acontecendo dentro do Irã e eles estão simulando esses cenários. Eu só não sei como isso vai acabar.
Bom, um dos grandes desafios deles, né, é como diabos eles vão fazer isso. Porque o Trump, na prática, não chegou exatamente a aniquilar, mas acabou aniquilando o programa nuclear deles no ano passado. Pois é. É por isso que eles nem mexeram nisso este ano. Nem precisaram, porque Natanz e Fordow ficaram praticamente enterradas vivas ou enterradas lá embaixo. Se as centrífugas ainda estão intactas lá, continuam inacessíveis. E com certeza, não dá para reabrir sem a gente perceber e agir. E Isfahan, a instalação crucial de conversão, foi destruída em Isfahan. É ali que se pega o metal de urânio, transforma em gás para enriquecer e depois volta a transformar em metal de novo. Sem a usina de conversão, eles ficam completamente isolados ali, como se estivessem presos numa ilha. É por isso que eles estavam dispostos a ceder tanto no dia 27 de fevereiro, antes da guerra, Dani. Porque os homens dele estavam dizendo para o Ayatollah: olha, talvez seja melhor dar a eles uma moratória de 5 anos no enriquecimento, porque a gente não vai conseguir enriquecer nada nesse período mesmo. Pois é, o Trump tinha derrubado o programa a esse ponto. Então, para sair de onde estão agora e chegar a um novo programa de enriquecimento, com uma nova usina de conversão e um núcleo de bomba atômica, sem serem destruídos no meio do caminho, eu acho que é uma tarefa enorme. Sinceramente, não acho que eles consigam fazer isso. Olha, eu vou te dizer, existe uma alternativa teórica. Isso se tudo que você acabou de dizer for verdade. E se for só isso que for verdade. Mas no ano passado, a gente recebeu o Ted Poston no programa e ele mostrou uns planos que ele mesmo tinha desenhado e tal. Ele disse, é isso aqui que eles podem estar fazendo, porque eles têm capacidade para isso. Enquanto todo mundo está olhando para esses 3 locais que ficaram soterrados nos escombros e tudo mais, lá do outro lado, onde ninguém está olhando, agora não tem mais inspetores para verificar nada. Ele disse que eles têm capacidade para reconstruir essas centrífugas e que isso fica em outro lugar. Disse que pode ser um espaço pequeno, e foi aí que ele mostrou um diagrama. Ele falou algo como, seria uma área bem pequena e você teria que procurar de propósito para perceber que pode estar ali. Ou seja, eles poderiam ter, e talvez tenham tido esse tempo todo, outra instalação. A sua especulação, eu diria, é que o conhecimento técnico existe para eles reproduzirem isso em outro lugar. E a verdade é que a gente simplesmente não sabe, e acho que é parte do que ainda vamos descobrir mais para frente. Olha, a gente sempre argumentou por uns 20 anos que a posição deles era mais ou menos assim. Temos um programa civil, mas dominamos o ciclo do combustível. Entende o recado? Então não nos ataquem e nós não vamos fazer uma bomba nuclear. Mas se a gente os atacasse, aí talvez eles fizessem, certo? Pois bem, agora nós os atacamos, e isso torna muito mais provável que os linha dura no poder assumam as decisões e digam agora não temos escolha. Precisamos correr atrás da bomba atômica. Então, você não está errado. E quando você diz esse tempo todo, ou algo assim, não lembro as palavras exatas, você quer dizer desde junho passado, desde a guerra de 25. Porque até ali, ou bem perto disso, a gente ainda tinha um regime contínuo de inspeções, que conseguia verificar se o material nuclear declarado não estava sendo desviado. Mas os olhos dos inspetores foram fechados, e eles já não podem mais afirmar que tem uma cadeia de custódia ininterrupta do material nuclear do Irã. Agora, aliás, tem uma ótima matéria da revista Time. Tenho 99% de certeza de que foi na Time, pode ter sido na Newsweek, mas quase certo que foi na Time, sobre o processo de decisão por trás do início da guerra. E eles contaram que depois da guerra de 25 de junho, Netanyahu disse para o Trump, não, agora eles vão fazer uma bomba nuclear, cara, agora que a gente bombardeou. Então ele disse, agora você tem que seguir em frente e fazer a mudança de regime.
E aí, quando ele convenceu o Trump a seguir em frente, lá em fevereiro, em março, e depois eles realmente pegaram o Ayatollah, mas não conseguiram a mudança de regime que esperavam que acontecesse espontaneamente depois disso, o Netanyahu virou para eles e disse: "Ah não, agora eles vão fazer uma bomba nuclear. Porque segundo ele, depois que vocês fizeram o que eu sugeri, mataram o Ayatollah e basicamente encurralaram o país, agora eles não têm outra opção." E o curioso é que, talvez dessa vez ele até estivesse dizendo a verdade, né? O mesmo cara que vem mentindo sobre isso há 35 anos. É isso mesmo. Então a verdade é que a gente simplesmente não sabe. Bom, é isso que os israelenses fizeram e provavelmente ainda estão fazendo nos bastidores. Agora, deixa eu te mostrar o que os defensores da guerra do lado americano ainda estão fazendo até hoje. Vamos começar com o brother Jack Keane, porque ele vai sentar aqui, vai dar uma reescrita na história e vai fazer umas omissões também. Vamos ver se você consegue perceber essa. Mesmo que agora estejamos lidando com pessoas diferentes, porque eliminamos os outros líderes, eles ainda representam totalmente os ideais desse regime e a sua ideologia diabólica, tirânica e radical. E eu acho que é aí que eles estão. Há 47 anos, o Estreito de Hormuz é o principal objetivo estratégico deles. E eles têm 4 metas. Primeiro, dominar e controlar o Oriente Médio. Segundo, controlar a distribuição de petróleo que sai do Golfo Pérsico. Terceiro, destruir Israel. E quarto, expulsar os Estados Unidos da região. Eles estão, de certa forma, no controle do Estreito de Hormuz desde o dia 2 de março, quando fecharam. Então, há 4 meses, eles acreditam que estão no comando e não vão abrir mão disso sem lutar. Pressões econômicas e diplomáticas certamente vão ser aplicadas aqui, e eu acredito que eles vão manter essa posição sem recuar. Isso provavelmente vai levar a uma intensificação das operações militares, para forçá-los a ceder à nossa vontade. Forçar eles a fazer o que a gente quer. É só isso que precisamos fazer. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda quer forçar eles à nossa vontade. Mas deixa eu começar pelo primeiro ponto. E eu tenho certeza de que muita coisa já passou pela sua cabeça. Então vamos falar desse regime diabólico e tirânico. Qual regime se encaixa nessa descrição? Quem começou 2 guerras diferentes no intervalo de 8 meses? Foi o Irã ou foi outro país? O que você acha? Olha, é o Império Americano e o seu mini-eu ali, o regime israelense, especialmente esse regime do Likud. Dá para discutir quem é que realmente manda, né? Como diz meu amigo Adam Heyman, é a pulga que balança o cachorro, e tem muito disso, com certeza. Não, e veja, o regime iraniano é uma república bem falha, certo? Mas olha quem está falando. E quanto à soberania popular, eu nem acredito muito nisso, para ser sincero. Contrato social e tudo mais. Ninguém nunca me pediu para assinar nada de verdade. Mas se você olhar, milhões de pessoas saíram às ruas para lamentar a morte do Ayatollah. Levaram o corpo dele até o Iraque, para que o povo de lá também pudesse se despedir, e depois trouxeram de volta para o Irã antes do enterro final. Foram milhões e milhões de pessoas indo ao funeral público para chorar a morte desse homem. Isso nunca aconteceria com o W. Bush, com a Hillary Clinton ou com qualquer um desses. Nem com o Donald Trump, para falar a verdade. Nada parecido. O Trump disse, sim, essas multidões é como quando as pessoas aparecem para ouvir alguém falar. Eu não vi 1000 pessoas ali, cara. Isso era 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Pois é. Então não estou dizendo que isso deu credibilidade pro cara ou algo assim. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é o seguinte. Lembra do que o Partido da Guerra dizia sobre tudo isso? O que eles diziam era que o povo, tudo o que a gente precisava fazer era matar o Ayatollah e alguns dos principais líderes da Guarda Revolucionária. E quando o povo percebesse que o carcereiro basicamente tinha levado uma pancada na cabeça, todo mundo ia se libertar, ia se levantar e derrubar o governo do Irã pra gente.
E eles colocariam um regime pró-americano, provavelmente liderado pelo neto do Shah, que muita gente chama de filho, mas na verdade o filho era o principal, o Shah Reza Pahlavi. E aí, simplesmente jogariam ele lá de paraquedas, talvez com a ajuda do culto dos Mujahedin, aquele grupo terrorista comunista, ou, sei lá, alguns comunistas curdos do PJAK, alguma coisa assim. E então eles entrariam lá e de algum jeito instalariam um novo regime, esperando que o povo iraniano se levantasse e apoiasse isso. Até o Donald Trump disse, esquece o monarca, o Pahlavi, não é meu cara e a gente não vai fazer isso. Vamos ver o que acontece se houver uma revolta popular. Mas ele acreditou nisso, e eu não lembro se já comentei isso no seu programa, então desculpa se estou sendo repetitivo. Mas eu acho que essa é uma parte fundamental da propaganda sobre os massacres de janeiro. Certamente, algumas milhares de pessoas foram massacradas em diferentes protestos e levantes insurgentes pelo país naquele mês. Só que eles aumentaram isso para dezenas de milhares, nessa campanha de propaganda absurda. 54 mil foi o que o Trump disse ontem. Então ele passou de 45 mil para 54 mil. Claro. E como disse a Caitlin Johnston, aquela jornalista de esquerda australiana, ela falou que o motivo de eles estarem completamente perdidos com esses números é porque estão inventando tudo isso. É totalmente falso. E é por isso que os números não batem. Mas aí vem o problema, certo? À primeira vista, dá pra ver que eles só querem te provocar, te deixar emocionalmente envolvido com aquela ideia de alguém precisa parar esses caras maus e tem que ser a gente, porque somos os mocinhos. E todo esse papo furado que eles sempre usam. Só que tem uma parte bem mais perigosa nisso também, que é a implicação por trás do massacre. 45, 50 mil pessoas, seja lá qual for o número que eles estão jogando por aí. O que aconteceu foi que o regime precisou massacrar 40 mil pessoas para fazer com que, presumivelmente, os outros milhões, ou centenas e centenas de milhares, desistissem, voltassem para casa. Era uma revolução popular enorme, envolvendo praticamente toda a população do país. E foi preciso algo assim, absurdo. Quer dizer, imagina massacrar 40 mil manifestantes. Poxa, isso é um protesto gigantesco, né? Tipo, talvez fosse isso que seria necessário para forçar os milhões de pessoas que estão agora de luto por Khamenei a irem embora. Milhões e milhões de pessoas nas ruas. Massacra 40 mil delas e talvez as outras desistam e voltem para casa. É essa a implicação desses números, mas isso nunca foi verdade. Foram só alguns grupos curdos mercenários, pagos e comprados, sabe, das regiões mais afastadas do país. Grupos que não tinham apoio em Teherã, ou talvez só em alguns bairros mais ricos da cidade. Mas sabe de uma coisa? Quando mataram o Ayatollah, eles mostraram vídeos de liberais em Teherã comemorando, lembra? Gente vibrando ao saber que ele tinha sido morto. Só que, pensa bem, se alguém assassinasse o nosso presidente atual, também teria muito liberal, em certas cidades grandes, gritando de alegria pela janela do apartamento, dizendo que foi ótimo. Mas isso não quer dizer que essas pessoas representem a vontade do povo do país, nem que teriam qualquer tipo de apoio popular para uma revolução que derrubasse todo o governo. Ah, fala sério. Eles estavam mentindo. É completamente absurdo. O que eles tentaram fazer era muito mais parecido com o golpe de 53 do que com a Revolução de 79. E, aliás, foi uma decisão deliberada do Jimmy Carter, seguindo o conselho do Conselho de Segurança Nacional e da CIA, mandar o Ayatollah Khomeini, o original, de volta de Paris, na França, para assumir a Revolução em 1979. Porque o Departamento de Estado e a CIA disseram: Daniel Davis, o Khomeini, a gente conhece esse cara. Ele ajudou a derrubar o Mossadegh lá em 53. Ele fazia parte de um grupo de clérigos religiosos que ajudou a agitar contra o Mossadegh. A gente pode trabalhar com ele. E aí, no fim das contas, tudo isso é eles mordendo o próprio rabo, a vida inteira, até hoje.
Cara, às vezes eu volto lá pro golpe de 53, onde muita coisa disso começou, mas eu tinha até esquecido dessa parte, do que a gente fez com o próprio Khomeini. Voltando pro presente, mentir é uma coisa. Você pode mentir para tentar fazer algo acontecer do seu jeito, achando que vai dar certo. Mas essa aqui é um pouco mais difícil para eu entender direito, porque estamos falando de um acho que general de 3 estrelas, alguém que foi comandante de divisão da 82ª Divisão Aerotransportada, o general Keith Kellogg, ex-assessor de segurança nacional do vice-presidente no primeiro governo Trump e enviado dele em vários lugares durante este aqui. E agora ele vai defender, como Jack Keane, só que de forma bem mais enfática, que a gente precisa voltar para uma guerra em larga escala. Mas bom, deixa eu chegar na parte seguinte. Presta atenção no que ele vai dizer. Vou deixar bem simples para você. A gente vai mandar isso para a Agência Internacional de Energia Atômica para conseguir o urânio enriquecido, se der para chegar até lá com os assessores americanos. E só para deixar claro, vocês não vão impor restrição nenhuma. A gente vai onde quiser. Segundo ponto, vamos abrir o Estreito de Hormuz e vamos fazer isso de forma militar. Se eles afundarem um petroleiro, a gente vai tomar os ativos deles, torná-los fungíveis e substituir os ativos que vocês perderam. Terceiro, estamos dizendo aos iranianos, parem de mexer com os vinhos. Você não ataca os Emirados Árabes Unidos, não ataca o Catar, não ajuda o Hamas, o Hezbollah ou qualquer outro grupo. Outra coisa, a gente não está negociando em pé de igualdade. Agora mesmo, estamos tratando eles como se fossem iguais, mas não são. O Hashi é um mestre da negociação. Ele é o ministro das relações exteriores deles. Ele literalmente escreveu o livro sobre negociações. Os pais dele eram comerciantes de tapetes. Eles entendem do assunto. Você já tentou comprar um tapete no Oriente Médio? Basicamente ele disse, chega disso, a gente está cansado, não vamos mais fazer isso. E vamos terminar o trabalho do jeito que tem que ser feito. Comerciantes de tapetes, é para aí que ele quer levar essa conversa. Olha, por que discutir? É só abrir o estreito, mandar eles pararem com as provocações junto dos aliados e pronto, a gente entra. O presidente Trump, e isso me deixa realmente surpreso, ele ouve esse cara. Pelo anúncio do próprio Trump e pelo que o Kellogg disse e algumas das coisas que o Kellogg já falou, ele acabou realmente fazendo depois. Então não dá para simplesmente tratar esse sujeito como um maluco qualquer. Mas poxa, o que passa na cabeça de gente que fala esse tipo de coisa quando já tem provas claras de que isso não funciona? Por que ele vai defender tentar de novo? O que você acha? Que a gente vai construir um muro? A gente vai fazer o Irã pagar por isso. Qual é o problema, cara? Todo mundo. Os Estados Unidos claramente encontraram uma lâmpada mágica e agora podemos fazer pedidos mágicos e o gênio faz tudo parecer verdade. Você está esquecendo a nossa grande vantagem estratégica aí com essa mágica, Dani. Não, mas enfim, isso me lembra o Coronel McGregor, seu colega, e a opinião dele sobre o Keith Kellogg. Nada inteligente. Exatamente. Ele realmente não parece ser muito inteligente. E, sinceramente, qualquer um que assista aquilo devia perceber que ele está só jogando conversa fora. A gente não pode fazer nenhuma dessas coisas. Se pudéssemos, já teríamos feito. Era isso, sabe? Forçar a abertura do estreito. Quer dizer, acho que talvez a gente esteja pulando uma parte, porque para nós isso é meio óbvio, mas talvez devêssemos deixar isso mais claro. E você pode me corrigir se eu estiver errado, porque, sinceramente, o que é que eu sei? Você entende muito mais desse assunto do que eu. Mas parece que se a gente estivesse disposto a mobilizar toda a nossa força aérea e a marinha para abrir o estreito e aceitasse o risco de perder todos aqueles aviões e a vida de tantos pilotos e aviadores para fazer isso, e ainda gastasse praticamente todos os nossos estoques de armas no leste asiático, na Europa e onde mais fosse,
provavelmente a gente conseguiria causar um estrago enorme neles. Só que para isso teríamos que aceitar ver um monte de caixões chegando de volta em Dover, bem ali antes das eleições, e também estar dispostos a entrar numa guerra que seria muito mais destrutiva para a vida dos americanos. E claro, também para a vida dos iranianos, para conseguir isso. Mas eu acho que é isso que o Keith Kellogg está dizendo, né? Que não existe um preço em vidas de militares que seja alto demais, que ele não esteja disposto a pagar. Então, custe o que custar, Dani, a gente tem que alcançar esses objetivos. E o problema do Donald Trump, eu diria, é que ele é tão covarde que só teve coragem de ir até certo ponto. Ele recuou depois que apenas 13 caras morreram, quando deveria estar disposto a ir até pelo menos 13 mil, talvez 130 mil, para fazer o que fosse preciso para atingir suas metas. E aliás, porque eu acabei me desviando na minha fala sobre história antiga e tudo mais, como diria o Jimmy Carter, eu acabei não criticando Jack Keane. Jack Keane é o pai de David Petraeus. Foi o Jack Keane quem disse que a gente precisava intensificar a guerra do Iraque em 2007. Para quê? Com que objetivo? Para que o David Petraeus pudesse transformar a Brigada Badr do Conselho Supremo Islâmico no exército iraquiano. Para que a gente consolidasse a vitória do Irã na Segunda Guerra do Iraque. É isso que o Jack Keane é. Ele, o pescoçudo Fred Kagan, o David Petraeus e o Dick Cheney. Esses são os caras mais responsáveis por, quando Donald Rumsfeld quis desistir em 2006, eles terem dito não, vamos dobrar a aposta. O Ayatollah Khamenei e o Sistani ainda não tinham terminado de vencer. Então, o general Jack Keane não passa do faz-tudo do Sistani. É disso que se trata o Conselho Islâmico Supremo e as Brigadas Badr. Eles são a força armada mais poderosa dos melhores aliados do Irã no país. E tem sido assim desde então. Desde aqueles tempos, quem manda nesse governo é o pessoal do Partido Dawa e do Conselho Islâmico Supremo. Tudo isso é responsabilidade do Jack Keane. E agora olha só, ele está incomodado com o poder iraniano na região. Repara, ele diz, agora os iranianos acham que podem controlar o estreito. Eles sempre quiseram isso, desde que tomaram o poder em 1979. E agora, desde o dia 2 de março, eles assumiram o controle. Desde 2 de março, O que aconteceu nesse dia? Engraçado, não é mente that yet. O que você acha? Quer dizer, cara, o George Carlin diria que a solução aqui é simples. Crucificações. A gente pega alguns desses caras, faz deles um exemplo e todas as guerras acabam. Olha, eu não acho que foi bem assim que aconteceu. Escuta, a última coisa que eu quero te dizer. Eu ia te mostrar o Mike Pompeo, mas seria exagerado seguir por esse caminho. Então vou te mostrar só mais um aqui. Esse é o Naftali Bennett, que provavelmente vai ser o próximo primeiro-ministro de Israel, e já foi primeiro-ministro antes. A gente mostrou ele lá atrás, em 2024, durante o governo Biden, praticamente implorando para a gente entrar no Irã e destruir a cabeça do povo, porque todos esses tentáculos e tudo mais dependem dela. E ele pedia para o Trump, incentivava ele a fazer isso, o que, claro, ele acabou fazendo. Agora, ele está sendo questionado aqui, e é uma pergunta bem difícil. Por quê? Isso vai funcionar agora? Repara bem, especialmente na comparação. A linguagem corporal dele mostra bem menos autoconfiança. E em vez de falar sobre atacar a cabeça do povo, agora o assunto é ter paciência. Se o Irã mantiver seu programa nuclear, isso significaria que a guerra foi perdida? O principal objetivo dessa guerra é desmantelar o programa nuclear iraniano. Então, é claro que essa meta precisa ser alcançada. A gente tem que ter paciência com isso. O regime iraniano é paciente, e nós também precisamos mostrar paciência estratégica e continuar pressionando, sem aliviar as sanções financeiras, que causam muito dano quando estão em vigor. Eu entendo que eles estão só ganhando tempo, esperando alguma coisa acontecer. Por isso, precisamos levar isso até o fim.
Porque um Irã com armas nucleares não seria apenas um pesadelo para Israel, mas para todo o Oriente Médio, e, na verdade, para o mundo inteiro. O que isso quer dizer, afinal? A gente precisa levar isso até o fim e ter paciência. Você já tentou fazer muita coisa desse tipo e supostamente teve sucesso na Operação Martelo da Meia-Noite no ano passado. Então, do que ele está falando exatamente? Ele estava só tentando puxar algum assunto ali, dá pra ver que ficou meio desconfortável. O que você acha disso? O jeito que ele usou o você coloquial, né? Pode ser falando dele mesmo, como quando a pessoa fala na segunda pessoa, ou pode ser se referindo às forças de defesa de Israel, ou até querendo dizer, vocês americanos têm que fazer isso por mim. E olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara, e eu tô falando sério, cara. Se tiver alguma falha na minha lógica, me avisa. Mas isso é absolutamente crucial, tá? Naftali Bennett causou o 11 de setembro, porque em 1996, o Naftali Bennett ordenou um ataque de artilharia contra um abrigo da ONU e matou 106 mulheres e crianças. E quando Bin Laden reclamou disso na sua declaração de guerra em 1996, foi isso que inspirou Mohammed Atta a entrar na Al-Qaeda. Ele e o amigo dele, Ramzi bin al-Shiv, que até hoje está em Guantánamo. Mohammed Atta, que depois se tornou o principal sequestrador no ataque de 11 de setembro, foi essa a motivação dele para se juntar à Al-Qaeda. Então você tinha estudantes de engenharia egípcios, estudando em Hamburgo, na Alemanha, se voluntariando para um cheque saudita escondido no Afeganistão para matar americanos em vingança pelo que Naftali Bennett fez com o povo do Líbano. E essa foi a causa do 11 de setembro. Esse cara é quem dizem que vai ser o próximo primeiro-ministro de Israel. Então, o que isso te diz sobre onde Israel está agora? Porque, olha, eles eram os maiores entusiastas. Vamos continuar, vamos em frente. Mas a gente tentou, fizemos do jeito deles. E agora, como a gente vem falando durante todo esse episódio, não existe uma solução militar. O melhor que dá para fazer agora é sair disso e tentar não piorar a situação. E o próprio Trump parece bem relutante, o que é surpreendente, em ouvir todos esses belicistas e dizer, sim, vamos continuar. Então, para onde a gente vai a partir daqui? Olha, cara, essa é uma boa pergunta. E para ser sincero, eu estou realmente preocupado com isso. E todo aquele meu desabafo sobre o Bennett me fez lembrar, como você sabe muito bem, que o nosso problema com o terrorismo jihadista, tanto nesse século quanto nos anos 90, sempre foi com os seguidores de Bin Laden. Eles são salafistas, wahhabitas, jihadistas sunitas extremamente radicais, e eles seguiam o Bin Laden, que não tinha nenhum cargo religioso de verdade. Ele só tinha credibilidade nas ruas, porque foi ferido em combate e era um cara rico que dormia no chão da caverna junto com seus homens e tudo mais. Então eles passaram a respeitá-lo e faziam o que ele mandava, porque ele tinha uma boa ideia, tinha dinheiro. E pensaram, vamos todos trabalhar juntos para atacar os americanos primeiro e depois o resto. Ele tinha um objetivo e deu certo. Mas nós não tivemos... Bom, para ser mais específico, o que tivemos foi o general Jack King e os amigos dele ajudando o Irã em cada passo nos últimos 25 anos. Ajudando o Irã a vencer a guerra do Iraque, empurrando o Assad para os braços deles por 15 anos, até finalmente derrubarem ele. Ajudando a criar as condições para que os aliados deles, os Houthis, tomassem o poder no Iêmen. Então, eles não tiveram motivo nenhum para partir para um jihad total contra a gente esse tempo todo. George W. Bush, Barack Obama e o resto deles estiveram fazendo o trabalho sujo do Ayatollah esse tempo todo, tentando prejudicá-los, mas fracassando miseravelmente nisso. Mas agora a gente corre o risco, eu acredito nisso, embora eu não conheça todas as possibilidades, não sou um estudioso desse assunto específico.
Mas eu sei que existe um risco real de uma verdadeira guerra santa xiita sendo travada contra o Ocidente. O Ayatollah Sistani, que já enfrentou os Estados Unidos várias vezes e que hoje é de longe o clérigo religioso de mais alta posição no mundo, poderia declarar que o único ocidental bom é o ocidental morto, e que é dever religioso de todo bom xiita fazer com que isso se torne realidade. E aí não teria como parar, certo? Seria como uma espécie de sentença de morte, no nível do que aconteceu com Salman Rushdie, mas contra o Ocidente em geral. Se ele quisesse fazer isso, ou contra os Estados Unidos mais especificamente, ele poderia. E a gente ainda não teve que encarar algo assim. E eu conheço um xiita americano, cuja família lutou na revolta xiita, um iraquiano cuja família participou da revolta de 1991. Eu conheci e perguntei, e se o Sistani declarasse uma guerra santa por causa do que está acontecendo agora? E ele respondeu, eu voltaria para o Iraque e lutaria lá. Mas ele disse que seria um dever absoluto lutar. Uau! Então é isso, estão brincando com fogo nuclear, cara. Olha só o que aconteceu. Teve até uma manchete. Desculpa, foi no The Grey Zone, o site do Blumenthal, que dizia algo como, qual é essa obsessão, todos esses pedidos de vingança? Pois é, no funeral do Khamenei, em Teherã, onde, como a gente já comentou, milhões de pessoas compareceram. E como você mencionou antes de começarmos o programa, milhões de pessoas apareceram quando levaram o corpo dele para Najaf, no sul do Iraque. E elas estão clamando por vingança contra Donald Trump. Porque Donald Trump não só mirou e assassinou o chefe de estado deles, mas também o líder religioso. E ele era, pelo que parece, o segundo ayatollah mais importante do mundo, depois de Sistani. Então isso é como o George W. Bush antes da guerra do Iraque. Como assim, sunitas e xiitas? Achei que todos fossem muçulmanos. Pois é, cara, você não devia estar fazendo isso porque você não faz ideia do que está fazendo. Você realmente não tem noção do que está acontecendo aqui. E é esse tipo de fogo com o qual o Donald Trump também tem brincado nessa guerra. E eu, sinceramente, não estou tentando incentivar isso. Mas olha só, no dia em que a guerra começou, um cara que, ao que tudo indica, era xiita, talvez não fosse, mas um imigrante de Serra Leoa, aqui na minha cidade, em Austin, no Texas, pegou um fuzil AR-15, foi até um bar na Sexta Rua e atirou em 18 pessoas. Matou 3 e feriu mais 15. E foi praticamente um milagre ele não ter matado mais gente com aquele rifle. E tudo isso porque ele foi para a Sexta Rua, o ponto mais óbvio de bares e turismo em Austin, onde tem policial em cada esquina. Então os policiais conseguiram agir na hora e derrubaram ele. Se ele tivesse um amigo junto, isso teria ficado conhecido como o massacre de 1º de março. Tipo algo que marcaria o país inteiro, notícia nacional, lembrado para sempre. Poderia ter sido tão grave assim. E foi uma reação imediata, direta, dessa guerra. O cara vestiu uma camisa com a bandeira do Irã e a foto do Qasem Soleimani e desceu para minha cidade, Dani, e matou 3 pessoas, na hora, logo de cara. O primeiro reflexo dessa guerra. Então é isso, a gente pode acabar enfrentando algo muito pior do que isso. E a solução simples seria parar de intervir. Os Estados Unidos nunca deveriam ser um império, para começo de conversa. America's not supposed to be an empire in the first place anyway. At the Middle East, who cares which... No Oriente Médio, quem se importa com quais empresas de petróleo estão levando os hidrocarbonetos para o mercado? Eu não me importo. Eu acredito no livre mercado. Não acho que seja função do meu governo garantir que seja a Exxon ou a Texaco, em vez da British Petroleum ou qualquer outra, fazendo isso. Eu não estou nem aí para isso. E, sinceramente, também não estou nem aí para o que acontece com Israel. A gente não tem nada que se meter lá em primeiro lugar. E pensa bem, olha o tamanho desse país em que a gente vive e a quantidade praticamente infinita de alvos fáceis e indefesos que existem aqui. A única forma de proteger esse país do terrorismo é parar de intervir no Oriente Médio. É simples assim.
Olha, não tenho nada a acrescentar a isso. E isso mostra bem o tipo de gente como Jack Kinney, Kellogg, Mike Pompeo e tantos outros. Essa ideia de que temos que ser dominantes, de que temos que ser a nação indispensável, como alguns à esquerda gostam de dizer, enfim. Tudo isso faz parte da mesma doença e precisa mudar, pelo bem da nossa própria segurança nacional. E eu te agradeço por trazer tanta coisa importante para essa conversa. Obrigado mesmo. De verdade. Obrigado. E a gente também agradece vocês. Ah, e só para avisar, estamos tentando organizar tudo direitinho. Primeiro, esse é o programa do Scott. É só entrar em scotthorton.org para ver o The Scott Horton Show. E tenho certeza de que lá também tem um link para sua escola de política externa, que a gente recomenda que o pessoal conheça, aliás. Na verdade, é só usar o código promocional Summertime e você ganha 20% de desconto. Aí está. 20%. Nada mal, hein? Isso é coisa boa. Então vai lá e coloca o código da promoção. Muito obrigado, pessoal. E olha, a gente está tentando resolver umas coisas aqui. Falando no último dia do funeral do líder supremo assassinado, Soleimani Ahmed, que talvez você já tenha visto várias vezes no programa dele, a gente está tentando trazê-lo para o nosso programa porque ele está lá no local e tem observações diretas incríveis sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer a seguir. Vamos tentar organizar isso. Fica de olho por volta de 1h15 da tarde, daqui a uns 20 minutos, no Daniel Davis Deep Dive. A gente se vê lá. Obrigado, pessoal. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque não gosta de encher você de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.